Olá, bom dia pessoal do sétimo ano, bem-vindos à nossa segunda aula de História. Nós vamos hoje terminar o nosso capítulo 9. Nós estávamos falando sobre a colonização espanhola e inglesa na América. Então, na aula passada, nós falamos sobre essa colonização, falamos sobre a conquista dos astecas e dos incas, da administração espanhola na América. Também falamos sobre o trabalho nas colônias espanholas. Hoje nós vamos falar da sociedade colonial espanhola, que está na página 10 à página 17. Fiz aqui para vocês um resumo, bem resumido, bem explicativo, mas que vocês precisam acompanhar no material de vocês também. Tá? Então, esse resumo não garante que você não precise fazer a leitura do conteúdo, certo? Então, vamos lá. Sociedade colonial espanhola. Após garantir o domínio sobre as terras e populações americanas, os espanhóis executaram uma série de práticas que redesenharam a feição das relações sociais do espaço americano colonizado. Mais do que simplesmente viabilizar uma forma de atingir seus interesses, a presença do homem europeu trilhou a constituição de uma nova sociedade, ou seja, gerou-se aí uma nova sociedade, não só espanholas. Para compreendermos como a sociedade colonial espanhola funcionava, devemos levar em consideração os critérios que definem cada uma dessas classes. Então, nesse ponto, indicamos que o nascimento era um meio de distinção fundamental, ou seja, se você tivesse nascido na Espanha, você era de uma classe, já uma classe elitizada. O fato de ser nascido e criado na Europa ou no Novo Mundo, como eu acabei de dizer para vocês, estabelecia outro campo de restrição que ordenava a posição do homem naquele lugar. Então, dependendo do seu nascimento, onde você foi nascido, você também tinha lá essa posição, ou você tinha um lugar em específico nessa sociedade colonial aqui. Considerar a questão da propriedade de terras, ou seja, também tinha lá, considerava a quantidade de propriedades que você tinha de terra, tá? E a exploração de força de trabalho, o direito a uma propriedade geralmente concedido pelo rígido controle metropolitano e garantia uma condição econômica favorável e a exploração de mão de obra daqueles que eram desprovidos de semelhantes autonomia. Então, a respeito, observa-se que o trabalho compulsório e a escravidão também norteiam os traços dessa mesma sociedade. Então, aqui a gente vê que não há uma mudança em relação aos outros lugares que foram colonizados por portugueses e espanhóis. Então, a tática deles eram praticamente as mesmas, tá? De subjugar a população nativa. Então, ali surgiram lá, a primeira classe social espanhola, que eram os chapetones, tá? Eram os que ocupavam as mais privilegiadas posições na sociedade colonial hispânica. Em geral, representavam o interesse político e administrativo da coroa espanhola em terras americanas. Então, lá, os cargos desses chapetones lá, os cargos que eles exerciam, tá? Então, eles exerciam cargos políticos, controle de fluxo de pessoas e embarcações e o controle das taxas e políticas fiscais eram realizadas por tais indivíduos. Tá? Então, eles tinham o privilégio e as responsabilidades dirigidas aos chapetones só eram possíveis para aqueles que tivessem nascidos na Espanha. Viu que eu falei lá atrás? Se você fosse nascido na Espanha, você poderia ocupar um desses cargos aí e fazer parte dessa elite dos chapetones ali. Aí, seguido pelos chapetones, temos o papel social exercido pelos filhos dos chapetones dessa elite político-administrativa. Ou seja, os filhos desses chapetones também iriam exercer e iriam assumir um daqueles cargos lá, certo? Então, ali os crioulos, eles viviam em condições econômicas abastadas, eles viviam bem, tá? Podendo praticar o comércio e deter a propriedade de terra e a exploração da força de trabalho nativa e escrava.
Então, sua atuação política ficava restrita por não terem nascidos na Espanha, ou seja, então eles não participavam das decisões políticas porque eles não eram nascidos na Espanha, certo? Então, os crioulos não participavam das grandes instituições administrativas e tendo sua ação somente vistas na Câmara local, ou seja, eles poderiam frequentar essa Câmara municipal, mas não poderia dar sua opinião e nem exercer nenhum cargo político, porque eles não eram nascidos na Espanha. Os mestiços, né, eles compunham o grau intermediário dessa hierarquia, fruto do envolvimento entre os europeus e os indígenas. Os mestiços viviam à margem da política colonial, sobrevivendo de expedientes variados nos espaços urbanos e rurais hispânicos. Então, eles poderiam trabalhar em serviços braçais, no artesanato, em funções militares ou auxiliar na vigia dos trabalhadores nativos. Na sua condição de vida, mudava de acordo com as brechas e papéis galgados na sociedade, ou seja, se um desses faltasse, né, eu tenho um cargo lá, então vagou, você poderia entrar num cargo desse lá, tá? Então ele poderia ter esse crescimento nessa classe social, que ele poderia ocupar um cargo deixado por alguém. A base da sociedade colonial espanhola também devemos pontuar a presença de algumas populações de escravos negros. Usualmente, esse tipo de mão de obra só era adotado nas regiões coloniais em que o processo de disseminação dos nativos gerava uma grande escassez de braços para o trabalho. Então, em regiões da América Central, onde mais reconhecemos esse tipo de situação, tá? Então, eles só tinham lá. Então, quando acabava o trabalho manual, quer dizer, quando acabava essa mão de obra nativa, tá? Eles poderiam ter lá esses escravos, né? Então, dependendo da quantidade de pessoas que foram mortas, né, esses nativos, aí gerava lá esse trabalho braçal, que eles tinham que pegar os negros, tá? Então, os nativos passavam a ocupar os lugares fazendo esses trabalhos braçais. A maioria absoluta da população colonial era formada pelos indígenas, que tinha sua mão de obra sistematicamente explorada pelos espanhóis. Em geral, eram submetidos a uma condição de vida miserável, responsável por garantir a dominação dos colonizadores sobre os mesmos. Então, aqui é aquela questão: todos os espanhóis e os portugueses foram os que mais escravizaram os nativos. Então, eles vinham com aquela desculpa de catequizar, né? Mas isso era uma forma de domesticar o indígena, o nativo, para que ele fizesse os trabalhos braçais sem apresentar nenhuma alteração. Então, ali com o intuito de catequizar, era uma forma deles amansar essa civilização para que eles não resistissem ao trabalho braçal que eles estavam sendo forçados a fazer. Agora a gente vai falar um pouquinho da colonização e a independência dos Estados Unidos, tá? A colonização, iniciada pela chegada dos espanhóis no continente americano até sua expansão territorial. Então, para começar, os Estados Unidos naquela época era composto por 13 colônias, todas localizadas na costa leste. Aqui vai surgir duas colônias, tá? A colônia do norte e a colônia do sul. E a gente vai ver a diferença dessas duas colônias, tá? Então, além disso, havia uma diferença fundamental entre as colônias do norte, né, da costa leste, e a do sul. Então, a colônia do norte era colonizada por muitos refugiados de perseguições religiosas na Europa. A economia era baseada na pequena propriedade, ou seja, plantio, né? Então, era feita por uma agricultura familiar, com produção manufatureira voltada para o mercado interno, ou seja, eles não vendiam. Já as colônias do sul, né, é do modelo de produção agrícola em latifúndios, baseado na mão de obra escrava, com produção voltada para o mercado externo.
Então, essa divisão interna tem um impacto na sociedade americana até hoje. E naquela época significava que o Sul era mais dependente economicamente da metrópole, enquanto o Norte tinha suas próprias reivindicações. Então, ali, a colônia do Norte, ela não tinha essa visão de exportar, tá, os seus produtos. O que ela plantava era mais para o seu consumo próprio, então era uma visão interna. E já a colônia do Sul, ela se desenvolveu mais rápido por conta dessa dessa exportação. Então ele pensava no mercado externo. Então a nossa aula vai ficar por aqui hoje. Até a nossa próxima aula.